Desfraude consciente, desfraude respeitoso, desfraude compatível, desfraude... Será que o desfraude tem tanto segredo assim? Será que é tão difícil desfraudar? Eu sei. Você deve estar achando que desfraudar deve ser um bicho de 7 cabeças. Tem tanta coisa na internet, né? Tanto blog, tanta gente falando tanta coisa. Mas a real, gente, é que diferente da amamentação, o desfraude não é difícil. E diferente da amamentação, ele é sim natural. Sabe por que eu falo tanto sobre isso e tanto sobre essa questão de ser natural? É porque o desfraude, gente, ele começa quando a gente coloca a primeira fralda. Assim como a linguagem, assim como o desenvolvimento motor, a criança nasce preparada para aprender. E desde que ela se coloca nesse mundo, ela está aprendendo sobre várias coisas, sobre seu corpo, sobre o ambiente, sobre segurança, sobre os seus cuidadores, sobre tudo. E é por isso que eu sustento tanto as minhas falas na teoria de Maria Montessori. Montessori foi uma médica italiana que construiu uma teoria que hoje é muito usada na área da educação. E isso mostra, gente, muito o quanto a área da educação e a área da saúde, essas ciências, devem andar de mãos dadas. Bom, na teoria de Montessori, ela diz que a gente precisa colocar a criança no centro. E colocar a criança no centro no contexto do desfraude é o quê, gente? Observar ela e os sinais de prontidão dela. Quando a gente observa os sinais de prontidão, a gente está colocando ela no centro e mostrando que a respeitamos enquanto ser humano que veio neste mundo para aprender, para contribuir. Colocar a criança no centro é nada mais, nada menos que respeitá-la enquanto ser humano, respeitar o momento de aprender. Quando eu imponho um desfraude, quando eu forço a barra para um desfraude, eu estou colocando a minha vontade enquanto adulto no centro e não a criança. Então, vamos a um exemplo. Quando a criança começa a andar, é um sinal de prontidão para o desfraude, certo? E o que eu posso fazer quando ela começou a andar? Eu posso levar ela ao banheiro e começar a fazer as trocas de fralda dela no banheiro. Eu posso fazer isso. Eu já posso ir contextualizando ela dentro do ambiente do banheiro e mostrando para ela que ali é o melhor lugar para deixar minhas eliminações, que ali é o quartinho do cocô e do xixi, sabe? E é nesse contexto lúdico e de dia a dia que a criança vai aprender sobre o uso do banheiro. Você, enquanto adulto, também é responsável por isso, porque a criança nos observa a todo momento. A gente não precisa ensinar muitas coisas para a criança, a gente precisa mais mostrar como a gente faz. Então, contextualizar o banheiro, respeitar o momento da criança e no momento em que a criança se sentir segura, você convida ela para tirar a fralda. Mas a retirada da fralda deve ser um convite, porque quando a criança nasce, ela recebe uma fralda para dizer que é sua. E isso é um objeto dela. Então, o processo de desfraude também é uma ressignificação da fralda. Outra coisa que é interessante quando a gente começa o processo de desfraude, né? O processo mais intenso de mostrar o banheiro, de mostrar onde é o melhor lugar para deixar suas eliminações. É deixá-la esse período sem fralda. Que ela entenda como que funciona, né? Os banhos são momentos bem peculiares porque a água quente, né? O barulho da água ajuda, né? Na eliminação do xixi, né? Estimula. Então, mostrar, olha, você fez xixi, né? Olha, isso aqui é o cocô. Então, falar sobre isso, lidar de forma natural. Desfraudar é processo, gente. A gente não precisa forçar a barra. Ter um ambiente lúdico e seguro emocionalmente, né?
seguro emocionalmente é não forçar a barra, é não brigar com a criança, é não olhar com nojo só para suas eliminações. Eu acho que a gente tem visto que, claro, as fraldas descartáveis têm trazido um pouco de dano com relação a pouca percepção corporal, né? Mas a gente tem visto uma postergação do desfraude, né? Da saída da fralda. E a gente não sabe exatamente por que isso está acontecendo, porque não foi feito um estudo ainda muito profundo a respeito disso. As crianças estão desfraudando mais tarde e a ciência tem atribuído essa questão a fraldas descartáveis, a saída da mulher para o mercado de trabalho. Mas a gente não tem certeza ainda a respeito disso. As coisas que eu tenho visto também muito na internet. Dois extremos. Ou ações de condicionamento, ou ações que deixam a criança sem nada, né? Joga para o universo desfraude. E não é bem assim. A criança precisa de um ambiente para aprender sobre isso. E assim como ela não pode, você não pode fazer o trabalho por ela. O processo é dela. É ela que está aprendendo, é ela que está associando, é ela que está sentindo quando a bexiga está cheia, quando ela precisa esvaziar, é ela que está sentindo a vontade de fazer cocô. E isso tudo, gente, é um processo. A gente não pode interferir. Montessori já dizia, nunca faça por uma criança aquilo que ela se julga capaz de fazer. Quando a gente treina essa criança, a gente está fazendo por ela, o trabalho da bexiga dela, da vontade dela, sabe? Então a gente precisa parar um pouco e entrar ali, ó, no meio do caminho, e entender que o processo é da criança e que nós adultos temos um papel fundamental de ajudá-la a entender esse processo, não interferindo nele, naquilo que ela está aprendendo. Espero que tenha ficado claro o meu posicionamento com relação ao desfraude. Eu falo do desfraude do ponto de vista daquilo que é a minha prática enquanto profissional. Eu lido com bastante criança com problemas com desfraude, crianças que já vêm um momento mais tardio para mim. Confio muito e acredito muito na intervenção precoce. Acredito que esses estímulos sobre o banheiro, sobre desfraude, sobre incentivar a criança a percepção corporal, ele deve começar cedo, tá? Cedo, por volta dos 12 a 18 meses. E respeitando o momento da criança e o tempo dela de associar esse aprendizado até que ela não precise mais da fralda e deixe-a, troque-a por uma calcinha ou uma cueca. E isso acontece no tempo da criança, não no seu. Lembre-se, quando a gente coloca a criança no centro, nós estamos respeitando ela. Quando eu coloco as minhas imposições, as minhas vontades, eu estou colocando a minha vontade no centro, colocando eu no centro. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e segue para mais dicas.